Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, verso 2. Romanos 8, verso 2. O texto diz o seguinte: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Deus nos deu seu único e precioso Filho para nos salvar. E esse texto diz que em Jesus nós somos salvos do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. O poder da vida que estava em Cristo nos livrou do poder do pecado, do poder da morte. Desde a queda do homem, a morte se tornou o maior poder no mundo, dominou. O homem escolheu pecar, o homem escolheu caminhar sem a instrução de Deus, e ele sofreu a consequência, que é a morte. O pecado de Adão fez a morte se tornar o maior poder da terra. E o pecado reinou através da morte. Muitas pessoas querem pegar todas essas atrocidades, esses desastres, e colocar na conta de Deus. Como se Deus pudesse interferir. O homem entregou o poder que ele tinha nas mãos de Satanás. E para isso ser corrigido, só alguém morrendo. Porque o salário do pecado é a morte. O inferno não deixaria barato a conta. Ele exigiria o pagamento total. Por isso o pecado reinou através do maior poder, a morte, até Cristo. Romanos 5, 21 diz, olha que poderoso: para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado reinou na morte, e a graça reinou na justiça, através de Jesus. Da queda do homem até Jesus, até sua crucificação e sua ressurreição, a morte foi o maior poder. Mas a partir do dia da ressurreição, a ressurreição se tornou o maior poder. A graça agora reina pela justiça, é o que o texto diz. Pelo poder da ressurreição temos a vida eterna em Cristo Jesus. O poder da vida se manifestou naquela sexta-feira até o domingo pela manhã, onde o Filho de Deus se levanta dentre os mortos. Romanos 6, verso 23, vai dizer: porque o salário do pecado é a morte,
Não tem como pagar o pecado com outra coisa se não for com a vida. Alguém tinha que morrer. Mas o dom gratuito, o dom de graça, que você só pode receber sem pagar, é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nunca foi plano de Deus que o homem morresse. Nunca foi plano de Deus que a morte reinasse sobre seus filhos. Por isso que Ele envia seu único filho, para morrer, para corrigir, para nos justificar, e Ele sofre as consequências da morte. Ele leva sobre si a culpa, a condenação, a maldição, o pecado. Toda a exigência do pecado, Ele atrai sobre si, Ele leva sobre si. Na cruz, Jesus derrotou a morte, de uma vez por todas. A morte, desde a queda do homem, ela marchou pelo corredor do tempo, tocando o homem, em direção ao homem. Mas um homem, Jesus Cristo, marchou atrás da morte para destruí-la, e a fulminou na cruz do Calvário. Pagou o preço, quitou a dívida. A ressurreição de Jesus transcende a morte. A morte não pode detê-lo. Entenda, o maior poder sobre a face da terra hoje e no universo é o poder da ressurreição de Jesus Cristo. O poder da ressurreição transcende o tempo e o espaço. O poder da ressurreição não vem e vai com presença física. Ele não precisa de portas abertas. A partir da ressurreição, Deus pode estar em todo lugar, com todas as pessoas, através do seu Espírito. O poder de Cristo, a partir da ressurreição, ele não é mais limitado pelo tempo e pelo espaço, como ele estava como homem, onde as pessoas tinham que vir até ele para serem curadas. Agora ele cura em qualquer lugar. Quando a palavra do Evangelho chega aos ouvidos de alguém e essa pessoa recebe a palavra, aquele que cura, que está em qualquer lugar e pode tocar em qualquer pessoa na face da terra, aciona o milagre. Ele não está preso mais, ele não está limitado mais. O poder do amor agora, ele está além da geografia, além das fronteiras, além do tempo, além do espaço. Jesus, em sua forma ressuscitada, transcendeu o tempo e o espaço. Ele não está preso às leis naturais mais. Ele está aqui com você, falando contigo agora. Você está me ouvindo, mas Ele está falando com você e agora. Além do que eu estou dizendo, Ele está falando, eu tenho certeza disso. É uma questão de termos olhos para ver. Não com olhos naturais, mas espirituais. Ele está aqui. A sua presença é real.
Não como há 2000 anos atrás, mas tão poderoso quanto há 2000 anos atrás. Os sinais continuam acompanhando todos aqueles que crerem. Cegos continuam enxergando. Mudos continuam falando. Mortos ressuscitam. O poder está aqui. O amor dele é o mesmo. Ele está na sua casa agora. Da mesma forma que ele está aqui com você. Ele está com seus entes queridos, da mesma forma que ele fala e cuida e toca e fala o seu coração nesse momento. Você pede cura para um ente querido aqui, e ele cura lá. Ele está em qualquer lugar. É um ser que não está aprisionado no espaço, nem no tempo. Mas ele pode amar e tocar qualquer pessoa em qualquer lugar, com cura, com vida, com libertação. Eu não sei o que você veio buscar e para quem você veio buscar, para quem você veio interceder, se é por você mesmo ou por outra pessoa. Mas esse Deus que transcende o tempo e o espaço está aqui. E não há limites para aquilo que Ele quer fazer. Se você colocar a sua fé nele, Ele vai fazer mais do que você pediu e do que você imaginou. E é de graça. Jesus nunca coloca um preço na cura. É livre. Se alguém te ensinou que a cura tem um preço, mentiu para você. E te limitou de viver uma vida sobrenatural. A cura não tem uma etiqueta de preço. É de graça. E o que você vai fazer depois dessa cura é problema teu. Se você quiser se relacionar com Ele, se você quiser se entregar para Ele ou não, o problema é teu. Ele vai demonstrar o teu amor, o amor dele por você. O que você vai fazer com isso? Da mesma forma que Ele estava na terra, Ele curava alguns e esses seguiam. Ele curava outros e outros iam embora. Mas a todos Ele revelou o amor do Pai. E é isso que Ele quer fazer por você aqui hoje. Estamos diante de um Deus com amor perfeito. Estamos diante de um Pai com bondade absoluta. Que amor é esse que Ele tem por nós? A morte entra por um homem, Adão. Por isso que Ele envia seu filho como um homem. E deste homem veio a ressurreição dos mortos. E a ressurreição nos deu a justiça, por isso que temos a vida eterna. Esse perfeito amor de Deus está aqui essa noite para expulsar todo medo do coração, toda insegurança. Vivemos um tempo de grandes adversidades, de grandes desafios. A pandemia, agora essa guerra, tantas incertezas, tantas coisas acontecendo no mundo hoje. Mas a Bíblia já afirmava que essas coisas iriam acontecer antes do Rei dos Reis voltar. Mas até lá,
Jesus é o seu refúgio. Jesus é a sua segurança. Não importa o que acontece no mundo, você está debaixo das asas dele, protegido e guardado. Por isso, se livre dos medos. Medo do futuro, medo pelos seus filhos, medo de como vai ser o amanhã, medo de sintomas, medo de diagnósticos, medo de não ter o suficiente, medo de envelhecer, medo da morte. O poder da ressurreição, o maior poder do universo está aqui neste lugar. Está ao seu favor. Essa era a grande mensagem da igreja primitiva. Jesus ressuscitou. O poder da ressurreição em Cristo nos deu a vida eterna. Escreveu o nosso nome no livro da vida. Nos purificou de todo pecado. Nos fez justiça de Deus nele. A ressurreição é maior do que a morte. E se a ressurreição é maior do que a morte, as coisas que são menores que a morte também está nesse pacote. Depressão, ansiedade, também faz parte do plano de redenção, que foi executado na cruz do Calvário por você, para você. Por isso que você pode levantar seus braços e dizer: Jesus, você é o meu refúgio, você é a minha segurança, você é o meu esconderijo. Em João 14, 27, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Isso é uma escolha. Não se turbe o vosso coração, é uma condição para você escolher. Não permitir que o seu coração fique perturbado é a sua parte. A parte dele é cumprir o que ele disse que faria na sua vida. Te amar, te sustentar, te proteger, te fortalecer, te livrar, te abençoar. Está contigo todos os dias. Então pare de se preocupar com o futuro. Pare de se atormentar com o passado. Viva o presente. Experimente o suprimento da graça agora, hoje. Ele quer te fornecer agora. Não semanalmente, não mensalmente, Ele quer te fornecer agora. Nesse exato momento Ele quer te dar o que necessita, o que te falta. Deus é um Deus do agora. Ele é o nosso socorro bem presente. Por isso, não viva no futuro se preocupando. Deus é o eu sou. Eu sou é agora. Nesse momento, nesse instante que você está ouvindo essa mensagem, Ele é o que você precisa. E o suprimento que você necessita vai ser liberado. Você quer estar onde Deus está? Você quer estar no reino onde todas as coisas são possíveis? Onde todas as provisões e curas estão fluindo? Esse momento é o agora. Esse momento é o presente. Não é no passado, não é no futuro. É agora. É agora.
Nos evangelhos há 3 relatos de Jesus ressuscitando mortos. A filha de Jairo, de 12 anos, que morreu enquanto Jesus ia na direção da casa dela para poder orar por ela. O filho da viúva de Naim, que morreu pouco antes de Jesus chegar. E Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Nesses 3 casos, Jesus não estava atrasado, mas o poder da ressurreição chegou na hora certa. Ele sempre está no momento certo. Ele nunca se atrasa. E no caso de Lázaro, aconteceu algo diferenciado. Jesus estava em Betabara, no Rio Jordão, quando ouviu pela primeira vez a notícia que Lázaro estava doente. Betabara é o lugar onde os filhos de Israel no Antigo Testamento cruzaram o rio para a terra prometida, com a arca da aliança diante deles. Só que quando Jesus ouve a notícia, ele tem uma atitude diferenciada, estranha, porque ele não vai imediatamente em direção a Lázaro, seu amigo, para poder orar por ele. Mas ele espera mais 2 dias antes de ir para Betânia até Lázaro. E a distância era longa. Ele ainda demoraria mais algum tempo para poder chegar até lá. Somente depois que Lázaro estava morto, Jesus entra em cena. E quando ele chega, Marta diz, João 11, verso 21. Agora Marta disse a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesses passado. Mas mesmo agora, eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus lhe dará. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. É interessante, porque Jesus foi o homem que falou com mortos e os mortos reviveram. Falou com os demônios e os demônios se sujeitaram a ele. Falou com as doenças e as doenças bateram em retirada. Falou com a tempestade e a tempestade o obedeceu. O que aconteceria se este homem pessoalmente enfrentasse a morte? Você já assistiu filmes que retratam a paixão de Cristo? Que retrata esse momento em que ele enfrentou a morte, a crucificação. Só que a mídia retrata esse momento de forma diminuída, errada. Ali quando Jesus ele diz que está concluído, quando ele diz tetelestai nos filmes, ele está com aparência de derrotado, falando baixo. Não foi dessa forma. Quando ele estava lá na cruz do Calvário, próximo de morrer, quando o meu pecado, o seu pecado e o pecado da humanidade caiu sobre ele, ele deu um brado de autoridade, tetelestai! A terra, o mundo espiritual sentiu o grito dele. Não era o grito de alguém derrotado, envergonhado. Era o grito de alguém que estava conquistando, vencendo. Na cruz, Deus foi glorificado e o homem redimido. Jesus sabia o que estava fazendo, então não foi uma afirmação de alguém derrotado ali, tetelestai.
Ele sabia o que estava fazendo. Foi um grito, foi um brado. E Marta, ela disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Passado. E ela diz também: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Futuro. O homem sempre está preso no passado ou no futuro. Mas quando Jesus está presente, quando Jesus está na vida de alguém agora, o passado e o futuro são irrelevantes. A ressurreição de Lázaro aconteceu agora. Não foi no passado, como ela disse primeiramente, e nem no futuro, como ela afirmou logo em seguida. Foi agora! Porque Jesus estava lá, no presente, na vida dela, de frente para ela. Entenda, Jesus não está preso mais no tempo e no espaço, Ele está aqui com você. Por isso o seu milagre não pode estar no passado, não pode estar no futuro. O seu milagre só pode estar agora. O seu milagre é agora. A resposta dele é: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou agora. Eu sou no passado. Eu sou agora. Eu sou no futuro. Eu sou o que você precisa. Eu sou o que você necessita. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Embora morra. Embora aqui é uma suposição que significa, embora haja alguém que morra, nem todos morrerão. Há uma geração que não verá a morte. Há uma geração que será arrebatada. Gente, essa é uma cena que Hollywood vai ficar no chinelo. Quando o céu se desenrolar e a trombeta tocar, todo olho verá Ele descendo nas nuvens com poder e grande glória. O rei está vivo. Há uma geração que não verá a morte. A Arca da Aliança entrando no Rio Jordão é uma imagem de Jesus indo para a morte por nós. Josué 3, verso 3, olha o que diz. Josué 3, verso 3. E deram ordem ao povo, dizendo: quando vires a arca da aliança do Senhor teu Deus, e os sacerdotes, os levitas, levando-a, sairás do teu lugar e a seguirás. No entanto, haverá um espaço entre você e ela, cerca de 2.000 côvados por medida. Não se aproxime dele, para que você saiba o caminho por onde deve ir, pois você nunca passou por este caminho antes. 2.000 côvados de distância, a arca na frente, entrando no rio. A arca entrou primeiro no Rio Jordão. Os israelitas seguiram a arca depois de 2.000 côvados, aproximadamente 1 quilômetro de distância. A arca entrando no rio é Jesus enfrentando a morte. É a imagem. Os 2.000 côvados aqui são uma imagem dos 2.000 anos que se passaram desde a sua morte. A distância
para o povo de Deus seguir em direção à arca da aliança, é 2000 côvados depois. 2000 anos se passaram, que a nossa arca da aliança enfrentou a morte e venceu. É um tempo de andar na direção da arca. É um tempo de andar na direção de Cristo. O Rio Jordão nessa época transbordava. Era perigoso atravessar. E o Rio Jordão nesse período é uma imagem do poder da morte. A arca entrando no Rio Jordão é a imagem de Jesus, quando enfrentou a morte na cruz do Calvário e saiu vivo. E no momento em que a arca entrou no Rio Jordão, entrou nos ombros dos sacerdotes. Só que quando a arca entra no Rio Jordão, Deus empurra o Rio Jordão de volta para uma cidade. Abre caminho. E essa cidade era chamada Adão. Josué 3, verso 15, vamos ler. É muito importante que você leia esse texto. E sucedeu que, saindo o povo do seu arraial para atravessar o Jordão, com os sacerdotes levando a arca da aliança diante do povo, e chegando ao Jordão, os que levavam a arca e os pés dos sacerdotes que levou a arca mergulhada na beira da água, pois o Jordão transbordava todas as margens durante todo o tempo da colheita, que as águas que desciam do rio pararam e subiram em um monte muito longe, Adão, a cidade que está ao lado de Zaretã. Assim as águas que desciam ao mar de Arabá, o mar salgado, se romperam e foram cortadas, e o povo passou defronte de Jericó. Veja, o nome da cidade era Adão, que significa homem. A cidade que está ao lado de Zaretã, que significa sua angústia. Angústia. A cidade chamada Adão nos lembra o primeiro homem. Quando Adão pecou, ele trouxe angústia, problema para a humanidade. Só que quando a arca entra no Jordão, Deus empurra as águas do julgamento, até Adão. Quando a arca da aliança entra no Rio Jordão, Deus empurra as águas até Adão. Eu acho que você não entendeu. Você não entendeu isso. Deus estava removendo. Porque a arca e o Rio Jordão, uma figura de Jesus enfrentando a morte. Quando Jesus enfrenta a morte, Deus leva isso até Adão. O sacrifício de Cristo não foi só para 2000 anos para frente, foi até Adão. Passado, presente e futuro, redimido pelo sangue do Cordeiro. As águas do julgamento, até Adão, o primeiro homem. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Rio Jordão, como nós lemos, com a arca. Uma imagem de Jesus pendurado na cruz do Calvário, suportando até o último julgamento, que estava destinado a cada um de nós. Ele levou cada golpe do julgamento em nosso favor,
até que esgotasse toda a culpa, todo o pecado, toda a condenação, toda a maldição. Foi quando ele deu aquele grito: Tetelestai. Quando os filhos de Israel entram no Rio Jordão, 2.000 côvados atrás da arca, eles não viram uma gota sequer de água, uma umidade, nada. A água simbolizava julgamento, morte. Quando o povo hebreu vem atrás da arca e põe o pé, eles pisam em terra seca. Nem um pingo de julgamento, nem um pingo de condenação. Assim foi quando Jesus entra e se torna a nossa arca da aliança e enfrenta a morte na cruz do Calvário. Não sobrou nenhum pingo de condenação para você. Você veio após Ele, caminhando atrás dEle. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Veja, nós estamos a 2.000 côvados andando atrás dele, e não há maldição, não há condenação por esse caminho. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte de Jesus abriu o caminho para nós. O outro lado do Jordão é a imagem do terreno da ressurreição. A terra prometida é onde você está por causa de Jesus. Jesus te fez atravessar o Jordão. Romanos 6, verso 10. Pela morte que ele morreu. Ele morreu para o pecado de uma vez por todas. De uma vez por todas. Mas a vida que ele vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós também estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, assim como Cristo. Você não está mais do lado do julgamento, da maldição, da morte. Você atravessou o Jordão por causa de Cristo. Você cruzou o Jordão. Você está no terreno da ressurreição, da vida. Aquilo que te condenava não condena mais. E olha, independente do que você fez ou deixou de fazer, o seu passado pouco importa. O sangue de Jesus é poderoso para te purificar de todo pecado. Pela fé você é justificado. Pela fé no Filho de Deus. Não importa o nível espiritual de crescimento que você está. Você só precisa crer nele. E quando você crê nele, você atravessa o Jordão. A ressurreição de Jesus foi diferente das outras que ele realizou. Todos que ele ressuscitou, as pessoas depois morreram. Só que Jesus ressuscita para nunca mais morrer. Isso nos mostra que Jesus não estava apenas sendo ressuscitado dentre os mortos. Jesus estava destruindo a morte por completo. A morte estava sendo vencida de forma definitiva e para sempre. Veja que quando Lázaro ressuscitou dos mortos, ele ainda estava amarrado com roupas funerárias. Ele estava todo enfaixado. Mas Jesus, quando ressuscitou, seu corpo transcendeu. Suas vestes funerárias não o deteram.
O corpo de Jesus podia transcender o tempo e o espaço, podia aparecer e desaparecer. Entenda, a pedra foi removida não para Jesus sair da sepultura, a pedra foi removida para os discípulos enxergar e saber que Ele ressuscitou. Era um recado, era uma carta. Porque o Jesus ressurreto, Ele já não mais estava preso no tempo e no espaço. A prova disso é que os discípulos estavam trancados e Ele aparece ali no meio. Paz seja convosco. O que significa a ressurreição para você? A ressurreição de Cristo, o que ela significa para você? Significa que Jesus confrontou e derrotou a morte. Significa que o poder da ressurreição flui livremente na sua vida. E se você crê nisso, você vai experimentar isso. Ele é a ressurreição e a vida agora. Ele é o que você precisa agora. Ele é a libertação onde você está e como você está. Ele te pega do jeitinho que você está aí e faz uma transformação completa. Remove os seus pecados, remove a sua culpa, te qualifica, te lava, te purifica e te envia, te dando capacidade para fazer obras maiores do que Ele fez. Você é amado, você é desejado, você é querido. O seu Pai te ama como ninguém te amou. O seu Pai te ama como ninguém nunca vai te amar. O amor dele é incomparável. E Ele está aí, perto de você agora. E Ele te chamou aqui essa noite, para esse encontro. Para te dizer, todos os dias, no momento presente, eu estou com você, para o que você precisar. Eu sou a sua resposta.